Atos 12, versículo 5, está escrito assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro estava preso injustamente. Pedro não cometeu crime algum. O rei mandou prendê-lo, Herodes, porque ele cria em Jesus, porque ele pregava o evangelho, porque as pessoas se convertiam, recebiam Jesus como Salvador, e ele queria, Herodes, agradar ao povo, fazendo com Pedro o que já havia feito com Tiago. Ele mandou atravessar uma espada em Tiago, mandou matá-lo, e queria agora matar Pedro. Mas a igreja se reuniu, a igreja clamava, a igreja orava, e Deus operou um milagre. O anjo desceu na prisão, o anjo soltou as cadeias, as portas se abriram. Deus ouviu e respondeu a oração que os servos do Senhor faziam. Deus quer responder às suas orações e operar maravilhas na tua vida. Eu não sei quais são as portas que estão fechadas, eu não sei qual é a impossibilidade que está diante de você. O nosso Deus é Deus de milagre e de maravilhas. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então eu vou ler mais uma vez e você repete após mim. Vamos lá. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quem aqui é a igreja do Senhor? Diga glória a Deus. Você crê que Deus vai ouvir e responder suas orações? Crê também que Ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento. Vamos lá para o Senhor e para a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, está derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Traga sempre papel, caneta, anote tudo, confira tudo. Todo cristão tem obrigação de conhecer a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Quando o evangelho começou a crescer e a se propagar mais e mais em Israel, isso chamou a atenção de alguns, dentre eles o rei Herodes. Lembrando que Herodes é um título, tá, minha gente? Não houve só um Herodes, não. Do mesmo jeito que o rei do Egito era chamado de Faraó, do mesmo jeito que o rei dos filisteus era chamado de Abimeleque, e foram várias pessoas diferentes, do mesmo jeito Herodes, tá? Não foi um homem só, foram vários, uma descendência. Teve o primeiro, que é o chamado Herodes o Grande, que foi o que ampliou o templo, que era o rei da época de Jesus, que mandou matar as crianças quando do nascimento de Jesus, e ele teve 4 filhos, depois vieram os netos, e o título Herodes foi passando. Aqui estamos na terceira geração, o Herodes o Grande, veio Agripa, e aqui tem outro. Muito bem, esse cidadão aqui, rei da Judéia, manda matar Tiago, irmão de João, manda matá-lo com a espada. E ele viu que aquilo agradou o povo, e ele, querendo mais popularidade, ele manda prender a Pedro. Pedro, nessa época, era reconhecido por todos como o sucessor de Jesus. Na primeira pregação de Pedro, o Espírito Santo tomou, quase 3.000 pessoas se converteram. Na segunda pregação, quase 5.000 pessoas se converteram. Muito bem, então ele manda prender a Pedro. Versículo 4, leia comigo, Atos 12, versículo 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem
querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. 16 soldados guardavam a Pedro. Era para que não houvesse jeito, maneira de Pedro fugir. E o plano de Herodes era, depois da Páscoa, vamos matá-lo. Depois da Páscoa será um espetáculo horrendo. Pedro será executado aos olhos de todo o povo. Esse era o plano de Herodes. Mas acima de Herodes estava o Senhor Deus Todo-Poderoso. E a igreja compreendeu que aquilo que é impossível aos homens é possível para Deus. Amados, uma vida de oração é essencial a todo cristão. Nós vemos desde o início, da caminhada de fé, com nada mais nada menos que o pai da fé, Abraão orava, Isaac orava, Jacó orava, José orava, Moisés orava, Elias e todos. O próprio Senhor Jesus orava. E ele deixou claro que nós temos o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Os discípulos, certa feita, pedem a Jesus, dizendo: Mestre, ensina-nos a orar. Eles não pediram: me ensina a pregar, me ensina a operar milagres, ensina-nos a orar. E aí Jesus ensinou o que é conhecido nos nossos dias como a oração do Pai Nosso, embora a Bíblia não dê esse título, é uma oração modelo, não é para ficar sendo repetida, porque afinal de contas orar é falar com Deus, é conversar. Mas muito bem, a igreja aprendeu a importância da vida de oração, da comunhão com Deus. Quando lemos em Atos, a igreja orava, Atos 1,14, a igreja perseverava unanimemente em oração. Em Atos, ainda no capítulo 1, diz que eles oraram para a escolha daquele que seria o sucessor de Judas. Quando o Espírito Santo veio, a igreja estava orando. Depois que o Espírito Santo veio, a igreja continuou orando, agora cheia do Espírito Santo, e compreendeu, nós temos que se encher e se encher mais. Atos 4 diz que eles oravam e o templo, a estrutura física tremia. A turma entendeu que tinha que orar, que era através da oração que o Senhor se movia, que Deus age. Querido, Deus, costumo dizer, Deus faz o impossível, mas o possível somos nós. Nós temos que orar. Nós temos que ter vida com Deus. Nós temos que acreditar que Deus é Deus de poder, Deus é Deus de vitória, Deus é Deus de milagres. Ainda que uma situação esteja diante de nós, pareça impossível, insolúvel, Deus tem poder para reverter e mudar. E a igreja entendeu isso. Pedro estava na prisão, versículo 5, mas a igreja, continua a leitura comigo, a igreja reunida fazia contínua oração por ele a Deus. É importante ter vida de oração diariamente, onde estivermos. Ore na sua casa e abençoe a sua casa, a sua família. Ore no seu trabalho e abençoe o seu trabalho e quem com você trabalha. Mas quando a igreja se reúne para orar, a força, o poder é muito maior. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Imagine uma fogueira reunida, imagine os tiçãos apartados. Tem fogo? Tem, mas quando está reunido, o fogo é muito mais forte, sim ou não? Os tições somos nós, o fogo é o Espírito Santo. E a igreja compreendeu, nós temos que orar juntos, nós temos que clamar juntos. E oravam continuamente. Não oravam de vez em quando, tinham regularidade, tinham constância na oração e acreditavam, Deus vai fazer um milagre. E a oração deles, embora não esteja escrito, muito provavelmente: Senhor, visita o Pedro, Senhor, não deixa o Pedro fortalecer, não deixa o Pedro desfalecer, meu Deus, fortalece ele, Senhor, opera um milagre, liberta o Pedro, guarda o Pedro, livra ele de todo mal. Muito provavelmente essa era a oração e o clamor da igreja, e eles estão orando e orando continuamente. Para a igreja, humanamente falando, era impossível que o Pedro fosse solto. Ele estava literalmente em segurança máxima. Versículo 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. Olha aqui para mim, você consegue imaginar essa cena? Imagine que eu sou o Pedro, tem um soldado aqui, tem um soldado aqui, e todo mundo, os dois, o da direita e o da esquerda, amarrado com Pedro, acorrentado com Pedro, ligado com cadeias aqui, eram correntes.
Por que eles estavam acorrentados com Pedro? Para não ter jeito do Pedro escapar, para não ter maneira alguma de o Pedro escapulir. Eles estavam lá ligados, Pedro na cadeia e a igreja orando. Diga comigo: e Deus estava ouvindo as orações. Declare: Deus estava ouvindo as orações. Declare comigo: Deus decidiu operar. E querido, querida, Deus tem ouvido as suas orações e Ele vai agir em seu favor. Se você decidir orar e buscar e clamar, Ele vai ouvir e vai responder. Muito bem, a igreja estava reunida no cenáculo, no mesmo lugar onde desceu o Espírito Santo, na casa de Marcos. E Deus fez o seguinte, versículo 7, acompanhe comigo. Versículo de número 7 vai dizer assim: e eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. Tudo escuro, era noite, não é o que diz o versículo 6, nessa mesma noite, era noite. Naquele tempo não tinha energia elétrica, o máximo que tinha eram tochas, eram candeeiros, estava bem escuro. Mas Deus enviou um anjo. Deus enviou um anjo naquela prisão. E o anjo chegou, e aquilo que era escuridão, e breu e trevas, a luz resplandeceu. O Senhor Jesus quer resplandecer a luz dele na tua vida, na tua casa. Aquilo que está em trevas vai ter luz para a glória de Deus. E o anjo foi lá e tocou no Pedro. Continuando a leitura no versículo 7. O Pedro estava dormindo. O anjo tocou no Pedro, no lado, e disse: levanta-te depressa. Agora pare e pense comigo. Se coloque no lugar do Pedro. Ele está preso, ele não cometeu crime algum. Ele está preso porque pregava o evangelho. Ele está preso porque acreditava em Jesus. Crime ele não cometeu. Ele não assassinou ninguém, ele não roubou ninguém, ele não fez nada de errado. Ele está preso injustamente. Como é que ele consegue dormir? Como é que ele consegue? Por que será que a angústia não o consumia? Porque não é assim que acontece com a gente? Quando a gente está diante de um problema, de uma dificuldade, pare e pense você. Quantas noites você não já conseguiu dormir porque um problema consumia aqui? Quantas noites você não conseguiu dormir direito? Por causa de uma preocupação, por causa de um problema. Por que o Pedro consegue dormir? Porque ele sabe que aquela situação era necessária para que a fé dele fosse lapidada. Ele sabe que acima do rei dos guardas está o Senhor no controle da sua vida. Ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja passando um tempo difícil, que você não entenda, e a luta está grande, você não vê saída, não vê solução. Talvez você esteja como Pedro, acorrentado, sem saber o que fazer. Mas saiba, o Todo-Poderoso vai agir na tua vida e vai mudar essa história para que o nome dele seja glorificado. O mesmo Pedro escreveu, leia comigo, 1 de Pedro, capítulo 1, primeira carta de Pedro, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 3, acompanhe comigo a leitura. 1 de Pedro 1,3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais. Grife aí agora. Ainda que agora importa, sendo necessário que estejais contristados por um pouco de tempo com várias tentações. Não é? As tentações que o inimigo coloca, as provações da vida, os problemas. Versículo 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que é que o Pedro está dizendo aqui? É necessário passar pelas aflições da vida. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições.
O salmista diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas, porque os justos clamam, os justos oram, buscam ao Senhor. Pedro sabia, as provações da vida virão, mas eu vou estar firme com o meu Senhor. E isso que é luta hoje, e isso que é problema hoje, vai ser testemunho amanhã, para o nome do Senhor ser glorificado. Ele não desanimou, ele não retrocedeu, ele aprendeu a confiar no Senhor, ele aprendeu a esperar em Deus. Querido, a palavra deixa claro, Isaías 64, Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Espera no Senhor, e você não será confundido. Ele vai agir em teu favor, o tempo dele é perfeito, ele não se atrasa, ele capricha na vitória, e ele está caprichando na tua bênção, ele está caprichando no teu milagre. Não desfaleça, não desanime, não retroceda, ainda que a situação pareça impossível. Deus é Deus do impossível, Deus é Deus do milagre. Mesmo Pedro vai dizer, capítulo 5 agora, vai comigo, primeira carta de Pedro, capítulo 5, vamos ler o versículo 7, olha o que está escrito aqui, 1 de Pedro 5, 7, lançando sobre ele, sobre Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro aprendeu isso. Pedro aprendeu: o Senhor é o meu pastor, e tendo Ele, nada vai faltar. Ele que cuida do meu coração, Ele traz repouso à minha alma, e se eu permanecer firme, Ele vai me dar vitória, a bênção vai chegar, vai se tornar realidade. Minha gente, vivemos numa geração ansiosa, vivemos numa geração angustiada, vivemos numa geração depressiva. Mas será que só existe isso nos nossos dias? Será que no tempo de Pedro, nos tempos bíblicos, não existia desânimo, não existia ansiedade? A Bíblia fala muito disso. Como é que essa turma lidava com isso? Nos nossos dias tem medicação, nos nossos dias tem psicólogo, psiquiatra. Naqueles dias não tinha, mas essa turma compreendia: acima da situação está o Deus Todo-Poderoso, acima da impossibilidade eu tenho que acreditar e orar, e eu tenho que colocar diante de Jesus e abrir o meu coração. Senhor, eu estou preocupado por isso, por isso e por isso, tira essa preocupação do meu coração, traz refrigério à minha alma. Senhor, a situação é essa, olha a luta que eu estou passando com esse marido, olha a prova que eu estou passando com essa esposa. Senhor, olha esse vizinho fofoqueiro, meu Deus, olha esse perseguidor no trabalho, meu Deus, olha essa situação que eu estou passando. A palavra deixa claro que as nossas petições têm que ser conhecidas diante de Deus é pela oração. Quando colocamos para fora, quando oramos, quando falamos com Deus, o refrigério vem, a paz chega e o coração descansa. Quem entendeu, diga glória a Deus. Tem que lançar sobre Ele, tem que dar nome, tem que abrir o coração em sinceridade. Pedro entendia isso, e mesmo acorrentado, e mesmo aprisionado, ele conseguia dormir, ele conseguia repousar, porque ele sabia: minha vida está na mão do Senhor, nada acontece por acaso, Deus está no controle. Oh, querido, não tenha medo do inimigo, não tenha medo do que Satanás possa fazer. Oh, pastor, não, mas o demônio não sei o quê. Querido, o poder do demônio é isso aqui. Ele tem algum poder, mas o Senhor tem todo o poder no céu e na terra, e nada foge do controle de Deus. A tua vida está na palma da mão do Todo-Poderoso, e agindo Ele, quem é que vai impedir? Agindo o Senhor, não existe demônio, principado, potestade que impeça o agir de Deus na tua vida. Creia, tenha fé, persevere. Não pense que esse problema é o teu fim. Ele estava na cadeia. Será que talvez não vinham pensamentos, não é? Poxa, esse rei é de uma família de troglodita, esse rei é de uma família de homens sanguinários. Olha o que o avô desse camarada fez, mandou exterminar crianças. Olha o que fizeram, o pai desse daí mandou decapitar João Batista. Olha o que esse daí fez, mandou matar o Tiago, irmão do João. Talvez viesse pensamentos, muito provavelmente, talvez viesse. Mas acima disso tudo, a fé tem que falar mais alto. Acima disso tudo, o que nos mantém de pé é acreditar: Deus está comigo, eu não vou temer o que o homem me faça, eu não vou temer o problema, a luta, o medo chegou, bateu, pode ter chegado e batido, mas tenha coragem, acredite, você serve a um Deus vivo e poderoso, que vai agir em teu favor. Volta lá comigo em Atos 12. Muito bem, Deus mandou o anjo trouxe luz à cadeia. O anjo tocou Pedro e disse: levanta-te depressa. Volta comigo, Atos 12, versículo 7.
Note um detalhe. O anjo disse: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O anjo não poderia ter pegado Pedro pela mão? Se o anjo diz levanta, é porque ele não estava de pé, né, minha gente? Muito provavelmente, se ele está dormindo, é provável que ele esteja deitado, não é verdade? Muito provável. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus só vai fazer o impossível. Nós vivemos numa geração de crentes 6 horas. Como assim, pastor? Não entendi. Vou lhe explicar. Não é pecado pedir oração, não. Peça. Eu oro por você. Peça oração aos evangelistas, aos intercessores. Peça oração. Não é pecado. Mas assuma também um compromisso de oração e ore você também. O crente 6 horas é aquele tipo de pessoa que diz assim: você ora por mim? Você ora por mim? Vocês oram por mim? Pede para os outros orarem, mas ele mesmo não ora. Ele mesmo não ora, ele mesmo não busca a Deus. O pastor vem e diz: faz uma campanha, busca a Deus, Deus vai mudar essa história. Ah, não dá, vou ver, não sei o quê. Sempre arruma uma desculpa. Querido, assuma uma postura de oração diante de Deus, assuma uma postura de fé, assuma uma postura de perseverança. Você não vai ler em lugar nenhum da Bíblia nenhum homem fazendo uma coisa impossível. Abraão não fez nada impossível. O Jacó também não, o José também não, o Elias também não, o Moisés também não. Os homens fazem aquilo que é possível. As coisas de Deus, compreenda, são simples de fazer. O difícil é acreditar. Fazer é fácil, o difícil é crer. É fácil orar e perseverar, o difícil é crer. Eu vou orar e Deus vai abrir a porta. É difícil acreditar, eu vou orar e Deus vai libertar o meu parente. Eu vou orar e Deus vai se mover e a vitória vai chegar. Mas se você orar, você está provando que acredita. Se você perseverar em oração, você está dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor está no controle, o Senhor vai agir. Faz a tua parte e Deus vai fazer a dele. O anjo diz: levanta, e ele levantou. Quando ele levantou, as cadeias caíram na hora. Ele estava acorrentado a 2 soldados, a 2 guardas. As cadeias caíram. Eu profetizo que as cadeias vão cair na tua vida. Se você orar e buscar e perseverar, essas cadeias vão cair, esse impedimento será tirado, toda agir das trevas vai ser derrubado na tua vida, em nome de Jesus. Muito bem, versículo 8, em Atos 12, versículo 8. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma... Você está entendendo o que está passando? O Pedro era um homem de fé, minha gente. O Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo havia usado ele a primeira pregação para cumprir o que Jesus havia dito, que ele seria pescador de almas. Através da vida dele, 3.000 pessoas se converteram. A segunda pregação, quase 5.000 pessoas se converteram. Quando ele foi a Samaria com João e impôs as mãos sobre os samaritanos, eles foram cheios do Espírito Santo. E na mente dele, isso é uma visão. Isso é uma coisa gloriosa. O que está acontecendo é uma visão, não é realidade. Querido, querida, Deus quer te surpreender. Deus quer operar maravilha na tua vida. Você pode pensar: mas será? Deus vai fazer. Acredite, Ele é poderoso para isso. Onde ele estava, preste atenção, era um lugar de segurança máxima. Haviam portas, haviam grades. O anjo está o conduzindo. Declare comigo: o Senhor vai conduzir a minha vida. O anjo estava cheio de luz. Onde o anjo ia, o caminho é iluminado. Declare assim comigo: a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e é luz para o meu caminho. O anjo ia caminhando, a luz ia caminhando, não é? Continuando, versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, cada porta tinha 4 soldados. Passou a primeira, passou a segunda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si. Essa porta de ferro, minha gente, muito provavelmente era uma grade reforçada, eram ferros grossos. Hoje, nos nossos dias, você sabe que tem portão automático, não é? Não sei se alguém aqui tem em casa, mas você aperta um botão, portão vai, ou é basculante, enfim.
Nessa época aqui não tinha, mas para o poder de Deus não existe limite. O anjo está andando e as portas estão se abrindo. O anjo está andando e o sobrenatural está acontecendo. E eu profetizo que assim vai acontecer na tua vida. Se você andar iluminado pela palavra do Senhor, milagres vão acontecer, maravilhas vão acontecer, a porta vai se abrir para o nome do Senhor ser glorificado. A porta se abriu sozinha, o anjo nem precisou encostar a mão. Continuando na leitura: e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O anjo fez o impossível. Qual era o impossível? Tirar ele da cadeia, tirá-lo da prisão. Ele estava numa prisão de segurança máxima, guardado por 16 soldados. O anjo o tirou da prisão, o conduziu pela rua, e quando chegou ao término da rua, o anjo sumiu, porque a partir daquele momento já dava para ele andar sozinho. A partir daquele momento ele já sabia o caminho. E olha o que diz aqui no versículo 11: e Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. O Senhor vai enviar o seu anjo a teu favor, a favor da tua casa, da tua família, e vai ter livramento, e vai ter salvação, e vai ter libertação, e vai ter vitória na tua casa. Quem crê, diga glória a Deus. Se você não acreditar, ninguém vai crer no teu lugar não. Se você não orar, quem é que vai orar? Se você não buscar a Deus, quem buscará? Faz o possível, Deus vai fazer o impossível. Muito bem, o Pedro vai, versículo 12: e considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos, fazendo o que, minha gente? Oravam. Essa turma estava orando pelo Pedro. Essa turma estava intercedendo: Senhor, visita o Pedro, Senhor, fortalece o Pedro, Senhor, liberta o Pedro, Senhor, opera um milagre, Senhor, toma conta, entra com providência. Muito provavelmente era isso que a turma estava orando, mas Deus ouviu a oração e o milagre aconteceu. E eu sei que você está orando, eu sei que na vida de alguns aqui pode parecer impossível, mas Deus vai operar milagre na tua vida, para o nome dele ser glorificado. O Pedro bateu na porta. A menina que ouviu a porta bater, ao invés de ir abrir a porta, foi correndo avisar os outros: o Pedro está aí na porta. E a Bíblia diz que ela estava cheia de alegria. E todo mundo: mas como assim, menina? Como assim? Como assim? O nome da menina era Rode. Pedro está aí na porta? Sim, o Pedro está aí na porta. E eles estavam tão surpresos que ninguém foi abrir a porta. E o Pedro insistiu. Versículo de número 16: mas Pedro perseverava em bater. Declare comigo: se eu bater, a porta vai abrir. Se eu buscar, eu vou encontrar. Se eu pedir, eu vou receber. Quem foi que disse isso, minha gente? Quem foi que disse: pedi, dar-se-vos-á? Quem foi que disse: batei e abrir-se-vos-á? Quem foi que disse: buscai e encontrareis? Foi o próprio Senhor Jesus, o Deus de vitória, o Deus de milagre, o que opera maravilhas. O Pedro bateu e abriram a porta, e quando viram, se espantaram, porque Deus respondeu a oração. Deus vai te surpreender e vai operar na tua vida, na tua casa, na tua família, e a vitória vai chegar, e você vai glorificar o nome dele. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. Se coloque de pé. Agora nós vamos orar. A igreja do Senhor precisa ter vida de oração. A igreja do Senhor precisa ser cheia do Espírito Santo. E nós vamos orar agora. E o Espírito Santo vai vir sobre a tua vida. Você precisa ser cheio, revestido, fortalecido, batizado no Espírito Santo. Você precisa ser cheio do poder de Deus. Jesus disse: se vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo está neste lugar. Você crê nisso? O Senhor Jesus garantiu, dizendo: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu presente no meio deles. Ele está aqui. E Ele quer te encher, Ele quer te revestir, Ele quer te fortalecer. E nós vamos orar, e o poder de Deus virá sobre a tua vida.